Olá, meu nome é Rejane, sou estudante da doutrina espírita no Núcleo Espírita Francisco de Assis. Hoje nós vamos conversar sobre o Evangelho no capítulo 19, os itens 6 e 7. O capítulo é a fé transporta montanhas, os nossos itens, a fé religiosa, condição da fé inabalável. Antes, para nossa preparação, vou ler uma mensagem do livro Garimpeiros do Além, pelo espírito de Bezerra de Menezes. A médium foi Maria Cecília Paiva. E a nossa página tem por título Fé Inabalável. Meu filho, Deus seja louvado. Com Jesus tudo é possível. É no domínio da fé que guardaremos a santa convicção do poder do Senhor, não só na administração perfeita desta casa paterna, o mundo terrestre, mas, sobretudo, no seu governo de justiça, caridade, misericórdia e amor. E no campo do amor, seu coração compassivo derrama-se em ósculos de luz sobre toda a humanidade. Ao pastor sublime não passa despercebida nenhuma de suas ovelhas. Todas, sem exceção, são filhas do seu amor divino, que vela incessante por suas criaturas. Na hora amarga que a terra atravessa, obrigando seus habitantes a uma luta quase sem tréguas, não olvidemos esse imensurável amor que tudo abraça, renova e conduz. Não esqueçamos a prova excelsa que o grande Senhor deixou a seus passos, aqui mesmo neste mundo, imolando-se, imaculado em uma cruz, para atrair o seu coração todos os filhos. Estudando o seu Evangelho de amor e luz, com atenção encontraremos a solução para todos os nossos problemas, por mais angustiantes. Permitindo que a sua luz penetre o santuário íntimo, a alma cresce e se agiganta, caminhando para o infinito em hinos de felicidade transcendentes. Não desprezemos nos momentos de amargor o coração magnânimo do Mestre a exclamar: Vinde a mim, todos os que vos encontrais aflitos e sobrecarregados, e vos aliviarei. Tudo é possível àquele que crê. Direis a este monte: transfere-te daqui para acolá, e isto, no poder da fé, será feito. Isso indica que devemos permanecer serenos, tranquilos em nossa crença, no entanto, trabalhando por realizar as obras do Pai, cumprindo-lhes os mandamentos e satisfazendo os próprios deveres. Tudo é possível àquele que crê. Feliz o espírito que puder transformar-se pelo poder da fé, marchando firme pelos trilhos da caridade, da renúncia e alcançando no desprendimento de si mesmo os áureos caminhos do amor que o elevarão aos cimos altanados da luz perene. Reconhecemos as provas ásperas que atingem o coração do homem nesta hora de novo posicionamento, face à renovação do mundo. Contudo, convocamos também os corações para empenharem os próprios esforços na conquista da fé inabalável em Jesus e com Jesus, reanimando-se e erguendo os irmãos na mesma estrada. Assim, se trazes os olhos molhados pelas lágrimas, ergue-te em prece, roga ao Mestre Divino sua proteção. Caminha e vence, porquanto o Mestre, sempre presente, responderá à oração da fé. Dr. Bezerra de Menezes. Vamos então ao nosso minutinho de reflexão
para a gente pedir ajuda aos nossos queridos mestres. Senhor Jesus, Francisco de Assis, que é o mentor da nossa casa espírita, nossos mentores, pedimos neste momento a boa intuição para o estudo que vamos começar, que sejamos amparados por toda a espiritualidade amiga, para que nesse pequeno estudo possamos trazer uma mensagem de amor, de esperança e de fé a todos os nossos corações. Muito obrigado pela presença amiga de vocês, graças a Deus. Então, como eu havia dito antes, é o Evangelho, capítulo 19, a fé transporta montanhas. Os nossos itens 6 e 7, a fé religiosa, condição da fé inabalável. Eu vou fazer a leitura do Evangelho e vou fazendo os comentários, acompanhando uma colinha que eu deixei aqui no computador, tá? Então vamos lá. Fé religiosa, condição da fé inabalável. Do ponto de vista religioso, a fé consiste na crença em dogmas especiais que constituem as diferentes religiões. Todas elas têm seus artigos de fé. Então, quando a gente fala em fé, o significado dessa palavra é convicção intensa e persistente em algo abstrato, que para a pessoa que acredita se torna verdade. Se acreditamos em Deus, significa que temos a fé religiosa. Religião, significado dessa palavra, é uma fé, uma devoção a tudo que é considerado sagrado. A palavra procede do latim religio, que quer dizer religar o homem a uma divindade. E dogmas é o ponto fundamental ou mais importante de uma doutrina religiosa, que se apresenta como algo indiscutível ou inquestionável. Só que o Espiritismo nos dá base para termos a fé raciocinada, baseada na ciência e na filosofia. Sob esse aspecto, pode a fé ser raciocinada ou cega. Nada examinando, a fé cega aceita sem verificação, assim o verdadeiro como o falso, e a cada passo se choca com a evidência e a razão. Levada ao excesso, produz o fanatismo. E, assentando no erro, cedo ou tarde desmorona. Então, nós sabemos que a fé cega quando aquele nos fala da fé cega, muitas vezes, quando falamos em fé, ligamos a fé a um sentimento do coração. E aqui Kardec nos diz que a fé precisa ser um raciocínio ligado à razão. A fé cega acredita em tudo que os outros falam, sem reflexão. E quando a pessoa vai vendo algumas coisas que não entendem acontecerem, ela se decepciona e se torna uma pessoa descrente das coisas espirituais. Mas, na verdade, foi ela que acreditou em coisas falsas. E essa fé cega, ao excesso, leva ao fanatismo. Então, quantos atentados nós vemos acontecerem no mundo que são causados por crenças equivocadas? Pessoas se mutilando, achando que estão agradando a Deus. É a fé cega, sem explicação. Ele continua aqui. Somente a fé que se baseia na verdade garante o futuro, porque nada tem a temer do progresso das luzes, dado que o que é verdadeiro na obscuridade também o é na luz meridiana. Aqui ele já está nos falando na fé raciocinada, que é baseada na verdade, no entendimento, na reflexão. Quando eu tenho certeza de alguma coisa, é porque eu compreendi.
O que é verdadeiro é para sempre. As lições do Mestre Jesus são um exemplo disso, porque continuam até hoje nos orientando. Quando eu comecei a estudar a doutrina espírita, uma das primeiras coisas que eu ouvi é que a fé raciocinada é um dos pontos principais do espiritismo. E já repararam qual é a frase que abre o Evangelho? Ela diz assim: fé inabalável só o é a que pode encarar a razão frente a frente em todas as épocas da humanidade. Kardec era um intelectual muito estudioso, tinha um conhecimento universal, sabia sobre muitas ciências, era substituto dos seus professores já aos 14, 15 anos. Era discípulo do professor Pestalozzi, que era um diferencial na educação naquela época, porque dizia que o processo educativo tinha que englobar 3 dimensões humanas: a cabeça, a mão e o coração. Kardec, como cientista, duvidou do fenômeno das mesas girantes, e foi essa dúvida que permitiu grandes descobertas, porque é a dúvida que propõe a investigação. E além de duvidar, Kardec, a partir daí, começou a se dedicar à codificação da doutrina espírita. E ele dizia: até que me provem que mesas têm músculo para reagir a estímulos e um cérebro para pensar, eu duvido. E começou a sua investigação, nos trazendo todas as obras maravilhosas que conhecemos. Cada religião pretende ter a posse exclusiva da verdade. Preconizar alguém a fé cega sobre um ponto de crença é confessar-se impotente para demonstrar que está com a razão. Então, toda religião tem suas particularidades e cada um de nós precisa buscar a essência da religião que escolheu. Nós que estudamos a doutrina espírita, precisamos conhecer suas bases e só conseguimos isso com os estudos, principalmente com os estudos em grupo. Quando estudamos, temos a base concreta do entendimento e não acreditamos em coisas falsas. Quando temos fé em Deus, significa que confiamos nele. A fé, para ser poderosa, tem que ser sincera, verdadeira e humilde. E essas virtudes são conquistadas nas dificuldades que vivemos diariamente. As dificuldades que enfrentamos são convites de Deus para nos fazer exercitar a fé, a coragem, a compaixão, a paciência. Quando falamos que a fé remove montanhas, sabemos que são as nossas dificuldades morais, a má vontade, o interesse material, o egoísmo, o orgulho e os preconceitos. Já no item 7, ele começa assim: diz-se vulgarmente que a fé não se prescreve, donde resulta alegar muita gente que não lhe cabe a culpa de não ter fé. Sem dúvida, a fé não se prescreve, nem o que ainda é mais certo, se impõe. Não, ela se adquire, e ninguém há que esteja impedido de possuí-la, mesmo entre os mais refratários. A fé, como todas as virtudes, precisa ser exercitada diariamente. Não podemos obrigar ninguém a ter fé. Mas, com nossos exemplos, podemos influenciar as pessoas. Na nossa casa, quando só nós seguimos uma religião, às vezes somos criticados. Mas nos momentos de dificuldade, somos procurados pelas pessoas que nos pedem para colocar o nome nas preces, pegar água fluidificada,
mostrando que a semente da fé também está germinando naquela pessoa, através do nosso exemplo. A fé é igual ao amor. Ainda não conseguimos amar como Jesus, né? Até porque estamos num planeta de provas e expiações. Mas já conseguimos perceber a semente do amor no nosso coração. Mesmo que ele ainda tenha algumas reservas. A fé é a mesma coisa. É como uma montanha russa. Quando tudo que eu quero fazer dá certo, a fé sobe, fica lá no alto. Se der certo só pela metade, a fé fica no meio, fica meio balançada. E se não der certo de jeito nenhum, desce até o chão. Mas por quê? Porque ainda não entendemos que Deus, que é o nosso Pai, e que Ele sabe o que é melhor para nós. Mas se mesmo não dando certo nada que eu quiser, e eu continuar com a fé em alta, significa que eu já estou com essa semente germinando, eu já estou conquistando essa virtude. Jesus nos disse: se tivesses a fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a esta montanha: transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Essa fala de Jesus está no Evangelho de Mateus. Falamos das verdades espirituais básicas e não de tal ou qual crença particular. Não é a fé que compete procurá-los. A eles é que cumpre ir-lhe ao encontro, e se a buscarem sinceramente, não deixarão de achá-la. Então, hoje em dia, nós temos diversas religiões e não podemos criticar nenhuma delas. Religião é um sentimento íntimo, pessoal. No Evangelho diz que a melhor religião é a que maior número de homens de bem fizer. Continuando aqui no Evangelho, ele fala: tende, pois, como certo que os que dizem nada de melhor desejamos do que crer, mas não podemos. Apenas de lábios o dizem e não do íntimo, porquanto, ao dizerem isso, tapam os ouvidos. As provas, no entanto, chovem-lhes ao derredor, porque fogem de observá-las. Da parte de uns, há descaso, da de outros, o temor de serem forçados a mudar de hábitos. Da parte da maioria, há o orgulho, negando-se a reconhecer a existência de uma força superior, porque teria de curvar-se diante dela. Então, nesse trecho, Kardec nos indica 3 desculpas para os que dizem não ter fé. O descaso, que é a falta de interesse em conhecer as virtudes espirituais. A mudança de hábito, quando reconhecemos que temos fé, isso nos leva a querer conhecer melhor Deus, Jesus e todas as coisas espirituais, porque a fé nos leva à reflexão. Quando temos fé, queremos saber o que Deus espera de nós e nos esforçamos para a nossa melhora moral. A fé desperta os instintos nobres e encaminha o homem para o bem. A verdadeira fé necessita de obras, de ações. Ela desperta os sentimentos nobres, a caridade, o amor ao próximo. Sabemos que a fé sem obras é morta. E a ação do pensamento positivo nos faz mergulhar no fluido universal. E quando temos fé, estamos sempre com o nosso pensamento elevado, com um pensamento positivo, um pensamento forte.
E o outro motivo que ele nos deu aqui é o orgulho. Sabemos que o orgulho é uma das últimas mazelas que conseguiremos vencer. E o orgulhoso não admite que não é ele que governa o universo, e sim Deus, que é uma força superior. Aqui no Evangelho ele continua: em certas pessoas, a fé parece, de algum modo, inata. Uma centelha basta para desenvolvê-la. Essa facilidade de assimilar as verdades espirituais é um sinal evidente de anterior progresso. Em outras pessoas, ao contrário, elas dificilmente penetram, sinal não menos evidente de naturezas retardatárias. As primeiras já creram e compreenderam, trazem ao renascerem a intuição do que souberam. Estas estão com a educação feita. As segundas, tudo têm de aprender, estão com a educação por fazer. Ela, entretanto, se fará, e se não ficar concluída nesta existência, ficará em outra. Neste parágrafo, Kardec nos fala claramente das nossas existências anteriores e futuras. Fé inata em algumas pessoas que já creram e compreenderam, como ele diz. Trazem ao renascer a intuição do que já sabem. Então, são pessoas que têm a fé robusta e firme, que têm perseverança no futuro, energia e os recursos que fazem os obstáculos serem vencidos. A fé tem poderes magnéticos que, quando é direcionada para o bem, produz coisas maravilhosas. Já sabemos que a fé remove as montanhas das nossas imperfeições morais e precisamos nos tornar pessoas de bem. Ele também nos fala dos incrédulos que ainda não conquistaram a virtude da fé, mas ele também nos diz que um dia eles despertarão para as coisas espirituais, que é o destino de todos nós. A fé no futuro nos faz buscar a reforma íntima, porque no futuro eu quero ter uma vida melhor do que a que eu tenho hoje. Continuando aqui no Evangelho. A resistência do incrédulo, devemos convir, muitas vezes, provém menos dele do que da maneira por que lhe apresentam as coisas. A fé necessita de uma base que é a inteligência perfeita daquilo em que se deve crer. E para crer não basta ver, é preciso, sobretudo, compreender. Então, quando a pessoa não tem fé, ela é vacilante, indecisa. Muitas vezes não acredita nem na sua própria capacidade de realizar as coisas. No Evangelho fala: não admitas a fé sem comprovação. Amai a Deus, mas sabendo por que amai. Da fé vacilante resultam a incerteza e a hesitação de que se aproveitam os adversários que se tem de combater. O orgulho, a vaidade. A pessoa sem fé, ela não se esforça para vencer as suas imperfeições, porque não considera a vida espiritual importante. A fé cega já não é deste século, tanto assim que precisamente o dogma da fé cega é que produz hoje o maior número dos incrédulos, porque ela pretende impor-se, exigindo a abdicação de uma das mais preciosas prerrogativas do homem, o raciocínio e o livre-arbítrio. E principalmente contra essa fé que se levanta o incrédulo e que dela é que se pode, com verdade, dizer que não se prescreve.
Não admitindo provas, ela deixa no espírito alguma coisa de vago, que dá nascimento à dúvida. Aqui Kardec nos fala do raciocínio, do uso da inteligência, da lógica. A fé verdadeira tem seu ponto de apoio na compreensão das coisas. O Evangelho fala: não admitas a fé sem comprovação. Amai a Deus, mas sabendo por que amai. Da fé vacilante resultam a incerteza e a hesitação de que aproveitam seus adversários, que se tem de combater. O orgulho, a vaidade. A pessoa sem fé ela não se esforça para vencer as suas imperfeições, porque não considera a vida espiritual importante. Quando a pessoa não tem fé, ela é pessimista, ela reclama de tudo. Ela não consegue pedir ajuda aos mentores espirituais porque acha que essas coisas não existem. A fé raciocinada, por se apoiar nos fatos e na lógica, nenhuma obscuridade deixa. A criatura não crê, porque tem certeza, e ninguém tem certeza senão porque compreendeu. Eis porque não se dobra. Fé inabalável só o é a que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. Esse resultado conduz o Espiritismo pelo que triunfa da incredulidade, sempre que não encontra oposição sistemática e interessada. Então, o Espiritismo nos responde todas as perguntas, esclarece as nossas dúvidas sobre as nossas vidas futuras e passadas, sobre as nossas dores, revela os mistérios da vida, da morte. Assim nos faz ter uma ideia realista de um Deus de amor, de Jesus conselheiro, amigo e de nossos mentores, que estão sempre dispostos a nos ajudar na nossa elevação moral. Quando oramos, demonstramos a nossa fé em Deus, porque neste momento buscamos a conexão com os nossos mentores espirituais. Quando pedimos ajuda, estamos demonstrando a nossa humildade diante do Criador. E quando agradecemos, é um sinal de reconhecimento da grandeza de Deus. Quem tem fé tem esperança. Quem tem fé tem amor no coração. Quem tem fé tem determinação para fazer o bem. Então, queridos irmãos, espero que tenha conseguido trazer um pouquinho de esclarecimento sobre essa lição. E vamos agradecer ao nosso Mestre Jesus e aos nossos mentores o apoio que tivemos neste momento. Querido Mestre Jesus, agradecemos todo o apoio que tivemos neste estudo. Pedimos também a Francisco de Assis que continue nos amparando, que continue nos esclarecendo e que possamos caminhar sempre com a sua alegria, com a sua fé e com a sua determinação em nosso coração. Muito obrigado, queridos mentores, graças a Deus. Muito obrigado pela paciência de todos, pelas vibrações positivas e até o nosso próximo estudo.